meu amigo, que sinceramente o Bahia vai no céu e no inferno. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Meu amigo Ronexon Gomes, os 10 minutos finais do Bahia foram 10 minutos para esquecer totalmente do que aconteceu. Meu amigão me lembrou aquele Bahia que cai para a Série B. Aquele Bahia que não quer mais nada, sabe? Esses 10 minutos do segundo tempo, sinceramente, é a treva. É a treva. Sei que meu amigo torcedor está chateado também, mas posso dizer para vocês, né? Posso dizer para vocês? Jogador no campo, cara. É jogador no campo. Tem situações que é o Paivinha mesmo. Tem situações que é o pai. Tem, verdade. Mas neste jogo específico, nesse jogo aí, é jogador de bola. Wendel, mas a gente não tem o Biel, não tem o Jacaré, não se ganha, não se permanece em campeonato de Série A sem elenco, gente. Os caras estão vestindo a camisa do Bahia. Eu estou falando de Grupo City que gastou 100 milhões. Montou o elenco mal. Montou muito mal esse elenco. Então, eu digo para você, nós vamos sofrer muito nesse Campeonato Brasileiro, mas não é pouco, não. A equipe do Cruzeiro não é esta equipe toda. O Bahia vai jogar agora contra o Fluminense, contra o Palmeiras, aí eu quero ver. Esta equipe do Bahia é uma vergonha, sinceramente. Não dá, não. Não dá. Meu querido Ronexon, está contigo aqui enquanto eu tomo minha aguinha. Wendel, foi o que a gente falou, né? Que a gente falou durante o jogo. Um jogo que teve alternâncias. E aí, quando tem essas alternâncias, tem sido algo recorrente, o preocupante é isso. Né? Porque o Bahia apresentou em alguns momentos, no primeiro tempo, quando iniciou o jogo de forma pior, mas depois foi melhorando na partida, né? E no segundo tempo o Bahia voltou bem melhor, né? Tanto é que o Bahia conseguiu marcar os gols, né? Conseguiu empatar o jogo, né? Conseguiu depois ter o resultado em algum momento favorável também, depois sofreu a virada, depois o empate, mas é um Bahia que oscila demais, né? É um Bahia que oscila demais. E outra coisa, o Bahia terminou o jogo morto. O Bahia terminou o jogo morto. E a gente tem que destacar aqui, esse time tem uma semana sem jogar. Esse time está jogando no padrão Europa, porque não teve jogo no meio de semana. E assim, e se tem mais 10 minutos, a impressão que a gente tinha é que o Cruzeiro queria ter mais oportunidades. Nessa reta final, os últimos 15 minutos, o Cruzeiro teve bola na trave, gol anulado, pênalti desmarcado, milagre do goleiro. Né? Milagre do goleiro. Então, tipo assim, teve um mix, né? Um conjunto de possibilidades do Cruzeiro vencer esse jogo. O empate é um péssimo resultado quando você olha para a tabela, quando você olha para o Campeonato Brasileiro, porque é muito difícil você vencer fora de casa. Só que o empate para o Bahia, pelo que apresentou hoje, pelos momentos de oscilação do Bahia, né, ficou um bom resultado para o Bahia. Verdade seja dita. Verdade seja dita. Porque foi um jogo equilibrado, em alguns momentos, foi. Mas o Cruzeiro foi mais corajoso que o Bahia. Essa coragem que falta ao Bahia, e como o Eder falou, não é só treinador, né? Tem muito do jogador, mas só que quando tem jogador, tem do elenco. Né? Aí tem do elenco, aí tem que ver, tem que tirar mais do elenco, porque aí fica o dilema. Ah, é jogador, tem que tirar mais do elenco, aí a culpa é do Paiva. Ah, o jogador é igual laranja, já deu o que tinha que dar. Então aí é quem contratou esse grupo de jogadores, que não tem condição, né, de fazer um brasileiro, né, de tranquilidade. E vai ser o que o Wendel falou. Vai ser o Deus nos acuda das 38 rodadas. A pontuação do Bahia, ela é muito ruim. Bahia chega a 8 pontos na competição em 30 disputados. Aproveitamento de equipe baixada. Até aqui é um time de Série B jogando ainda a Série A. E precisa entender que para permanecer, para você fazer parte da elite do futebol brasileiro, tem que apresentar mais. Tem que apresentar mais. Para você ter ideia, esse mesmo Cruzeiro que está voltando à Série A está na parte de cima, é o sétimo com 16, o dobro de pontos que tem a equipe do Bahia. Né? E não é
por acaso. A gente tem visto a postura do Cruzeiro. Né? Olha a postura do Cruzeiro para um time que jogou fora de casa, sem a torcida a seu favor. Então o Bahia está perdendo essa grande oportunidade, né, de usar a atmosfera, de usar a torcida, de usar essa sinergia, de usar tudo isso a seu favor e de fazer grandes jogos. Faz momentos bons, mas o time oscila. Começa, vai subindo, 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 subindo e vai apagando. O Cicinho, por exemplo, ele começou muito bem. Mas se você observar, nos últimos 20, 15 minutos da partida, o Bruno Rodrigues, de camisa 9, ele veio para cima do Cicinho, ele veio para o lado do Cicinho. Porque é algo que ele faz de forma recorrente, que ele tem aquele chute muito bom. Né? Você viu que aquela defesaça que fez o Marcos Felipe, o passe de 3 dedos, justamente ele cai para o lado esquerdo, justamente para fazer ou o chute, que é muito perigoso, ou então aquela assistência que fez para o Henrique Dourado e estava impedido. Né? Assim, hoje o positivo do Bahia foi o Arthur Salles e o Kaique, né? que conseguiu marcar, né? Conseguiu dar uma resposta, ou seja, vai, de certa forma, ganhando um pouco de confiança do torcedor, do treinador também, né? E o torcedor começa a pegar menos no pé, né? Então foi assim algo de positivo. E também assim o Rezende, né? Impressionante como o Rezende ele vem tendo essa regularidade e foi importantíssimo. Porque se ele não tem esse fôlego, aquela altura, para interceptar, né, para fazer aquele carrinho ali, é um ato de coragem, porque ali é assim, você fala, ó, é o fio da navalha. Ou eu tiro essa bola aqui, ou eu faço o pênalti, ou eu acerto o vento e o jogador entra, né, e dribla o goleiro, porque estava de frente. Então, assim, destaque também para o Rezende, na reta final, ainda ter pulmão, ainda ter fôlego para fazer essa interceptação. Então é isso, eu acho que alguns jogadores precisam se espelhar em outros exemplos. Eu acho que o Rezende é um grande exemplo de superação. Um jogador que chegou, né, contestado, um jogador que todo mundo desconfiava, jogou a Série B, todo mundo, mas agora com o Grupo City não vai ter espaço, e ainda continua sendo destaque, jogou como zagueiro, jogou como lateral esquerdo, né? É um jogador útil e estava ali na função de zagueiro, porque os zagueiros do Bahia não teriam mais perna para acompanhar, estava na função, ali era ele e ele, não tinha mais ninguém. Mas assim, então o empate, o torcedor sai chateado, porque quando você olha na tabela, é um jogo que dá para vencer. É um jogo que você marca na sua planilha 3 pontos. Porém, o empate, Wendel, hoje, para o que o Bahia apresentou, né? Não só para o que o Bahia apresentou, tem que respeitar o que o Cruzeiro apresentou. Porque o Cruzeiro não foi um adversário fácil. Por exemplo, eu diria hoje, por exemplo, que o Cruzeiro jogou mais do que aquele Botafogo que venceu o Bahia aqui. O Botafogo ele foi mais cirúrgico, mas o Cruzeiro foi um adversário muito mais difícil. Foi um adversário que incomodou muito mais do que aquele Botafogo que venceu o Bahia aqui na Fonte Nova. Então, o resultado não foi ruim para o jogo, para a circunstância de jogo. Mas para a circunstância de campeonato, Edu, foi péssima, porque a sequência ela vem aí e ela não é fácil, porque o Campeonato Brasileiro, isso não é surpresa para ninguém. A gente sempre falava, né, quando estava no estadual, quando estava na Copa do Nordeste, né, a gente falava, ó, no Brasileirão, esse tipo de erro é mortal. Esse tipo de erro é mortal. Então, o Bahia não foi enganado. O Bahia não foi por falta de aviso. O Bahia sabia, né, que o Brasileirão é duro e vai ser assim. Uma coisa é certa, precisa melhorar. Porque o desempenho do Bahia, repito, o desempenho do Bahia é de rebaixado. É de rebaixado. Porque 8 pontos em 30 disputados. Precisa, de forma urgente, melhorar. Hoje o Bahia termina o sábado, né, como porteiro do Z4. Isso não é bom porque traz pressão. Né? Isso traz pressão para os jogadores, traz pressão e traz preocupação. Porque a torcida fica preocupada. Porque já são 10 rodadas e a gente não vê uma evolução, a gente não vê um sinal de melhora. Né? Está estagnado até aqui o Bahia. Mas é preciso, eu acho que o Bahia precisa encarar de fato a realidade. A realidade é que precisa melhorar
É quem precisa competir. E assim, o que a gente observa também é isso. Falta concentração. Por que falta concentração? O que falta para o time ficar ligado dentro de campo? Porque o time dá sinais. Na hora que o Bahia estava perdendo o jogo, o Bahia foi, a gente pelo menos olhava ali e falava, vai sair o gol de empate, o Bahia pode virar esse jogo. Porque o Bahia demonstrava isso. E depois que o Bahia consegue um gol de empate, parece que o time se acomoda de novo, parece que o time se contenta com o resultado e volta a ser um time apático. E aí o Cruzeiro cresce, aí é o Cruzeiro que quer vencer o jogo. Então, por que o Bahia não consegue, né, segurar na alta rotação? Problema físico? Qual é o problema? É vontade? É o que? É concentração? Isso tem que ser discutido, isso tem que ser avaliado internamente, porque o campeonato está passando. Já passou mais de 25% agora, né, do campeonato. O campeonato vai passando, os adversários vão crescendo, vão pontuando, e o Bahia vai ficando numa situação muito ruim na competição. Meu querido Ronexon Gomes, meu amigo torcedor. Assim, ó, tem esse. Lembra daqueles jogos que eu sempre falava? Empate com sabor de derrota, não é verdade? O Bahia jogando bem, tomava um empate assim no final. A gente sempre teve alguns jogos assim, né? Mas nesse não. Esse empate aí saiu barato para o Bahia, saiu muito barato, sobretudo nesse tempo final aí, 15 minutos, 10 minutos, né? Confesso que eu estou muito chateado com o Bahia, né? E acho que o torcedor também está, e até para fazer uma análise mais fria, a gente pode acabar falando até demais, né? Então, segurar um pouquinho mais a onda. Mas que o Bahia... O Paiva falou em expectativa. Ele deu entrevista coletiva no Globo Esporte e ele falou que criou-se muita expectativa nesta equipe do Bahia, e aí vem essa desilusão, né? Que a equipe é uma equipe para permanecer na Série A. Pronto. Agora, é evidente que a expectativa criada, se foi por parte do torcedor, o torcedor está corretíssimo, né? Quem comprou o Bahia acabou de ser campeão da Champions League agora, pô. Então é muito natural o torcedor criar essa expectativa. E o investimento que o Bahia fez é investimento de expectativa. Pô. Bota 100 milhões na mão do Palmeiras, por exemplo, né? Bota 100 milhões na mão do Palmeiras. Bota 100 milhões na mão aí do Corinthians, que está precisando de dinheiro. Bota 100 milhões nessa galera, pra você ver se não vai, os caras não vão fazer melhor do que nós fizemos. E aí está. Aí está. Quando eu falo na questão do dinheiro e outras equipes faziam melhor com 100 milhões, é que o Bahia não fez melhor com o investimento que teve. E aí falta elenco. Falta elenco. Você olha para o banco, quando algum jogador machuca, você não tem um substituto, que não precisa ser a altura, mas um bom substituto, um cara que vai chegar e vai dar conta do recado. Outro detalhe importante, esta equipe do Bahia, sinceramente, ela tem um apagão tão grande que é inexplicável. Eu acho que tem que chamar aí a psicóloga, né, que o Bahia tem, inclusive, né, um departamento voltado para isso. Tem que explicar para saber o que é. Porque, além da parte física, meu querido Ronexon falou e tem razão, o Bahia teve uma queda física, mas no primeiro tempo o Bahia estava bem fisicamente. Por que apaga assim? Por que desaparece do jogo? E ficou nítido. Eu falei com o amigo torcedor durante a narração, eu falei, gente, lembra quando a gente fala no pré-jogo, quando a gente fala no intervalo do primeiro tempo e quando a gente fala no pós-jogo, que o Bahia desliga, nós mostramos o exemplo na prática, no momento que estava acontecendo. O Bahia estava dominando o jogo. O meu querido Ronexon está no comentário, ó, dá tempo de virar. Por que o meu querido Ronexon falou que dá tempo de virar? Porque o Bahia estava com o jogo. Estava com o jogo. Mas, de repente, faz assim, ó. Ó. Os caras desaparecem. E a equipe do Cruzeiro, que estava contente com o empate, que estava demorando para bater lateral, jogador que caía, os caras não são bobos. Falam assim, opa, é agora que eu vou, é agora que eu vou. O Henrique Dourado impedido, e logo na sequência, não deu 30 segundos, o cara sofreu uma marcação de pênalti do juiz, que se o VAR não chama, pô, tá de brincadeira. Vergonhoso, vergonha total. E vou dizer para vocês, meus amigos, ó, no jogo de hoje, especificamente no jogo de hoje, o Paiva pode tirar o Paivinha da frigideira. Pode tirar o Paivinha da frigideira. É jogador de bola. E vou mais além. Esta equipe do Cruzeiro, a gente poderia ganhar com o que tem aí. Wendel, mas faltou o Jacaré, faltou o Biel, sim. Mas o jogo a gente percebeu.
vocês viram também, meu amigo torcedor que está nos acompanhando, que mesmo com os desfalques, dava para o Bahia vencer. Dava para o Esquadrão vencer. Então, quando a gente diz assim, ó, desfalques, beleza, claro que o Biel faz a diferença, que o Jacaré faz a diferença. Minha amiga Marina falou uma coisa certa. Se o Kaique tem 30% da disposição do Jacaré, Kaique era artilheiro do Campeonato Brasileiro, só ele. Porque técnica e habilidade ele tem. Mas eu falei ontem, e eu trouxe para o Arthur Salles também, que foram os nossos 2 jogadores importantes hoje, né? O Kaique fez o gol no momento que o Bahia não estava bem no jogo, no início do primeiro tempo. E depois o Arthur Salles empata o jogo. 2 jogadores que foram muito diferentes hoje, que fizeram o seu jogo, fizeram seus gols. Mas eles têm uma questão que é importante a gente analisar. Jogador profissional, ele é completo. Ele pode ser ruim de bola, mas ele é completo. Completo em que, Wendel? Na conexão com o jogo, na parte física. Não adianta ter somente a parte técnica, a habilidade. Não adianta ser somente um jogador habilidoso. Tem que ter um complemento. Porque jogador habilidoso, aqui em Guaí, a galera vai pegar o baba domingo aqui no estádio, vai ver um bocado de jogador habilidoso. Vai ver uma galera habilidosa. Agora, o que diferencia é a questão do foco, do atleta. É do atleta de alto nível. Pronto. A palavra é essa. O atleta de alto nível. Então, a gente tem uns jogadores no elenco que não são atletas assim no altíssimo nível que a gente precisava. De que os 100 milhões investidos colocariam. Olha o gol do SRB. Eu não estou narrando o jogo. Não estou narrando o jogo, dá nisso, Ceará. Não estou narrando o jogo, dá nisso. Gol do CRB. Problema de vocês. Problema de não quis pagar para eu narrar. Que se bota aí uns 500 mil, eu narrava esse jogo. Deixa eu mandar um abraço para o André. Aqui, ó. O meu querido André, superchat. Obrigado, Andrezão. Obrigado mesmo, de coração aí. Muito obrigado pelo superchat. O Bahia tem que entender que o outro time se adaptou. Obrigado, meu querido André. E é evidente, o jogo se constrói assim, né? O adversário também joga. Mas eu acredito que o erro do Bahia está no nascedouro, nas contratações. No nascedouro, sabe, meu querido Ronexo? Quem gosta de Fórmula 1, tem um dizer na Fórmula 1 que diz assim, ó. Quando o carro nasce errado, meu amigão, só o ano que vem. Quando o carro nasce errado, já era. A Ferrari, construiu a Ferrari lá. Tá errado? Já era. A Mercedes agora, que tem o melhor piloto do mundo, que é o Hamilton, não consegue ganhar, porque o carro é ruim e não adianta mais. Vai passar a temporada toda assim. Então, o nascedouro do Bahia é que explica o nosso problema do presente. É o passado que explica o presente, os problemas do presente de hoje. Então, não basta somente colocar no Paiva. Eu acho que o Paiva viu até o jogo bem. Pegou o Arthur Salles, colocou na ponta, quebrou o Marlon. E aí o Pepa teve que pegar o Castan, o Luciano Castan, sair da zaga. O corredor ficou aberto para o Cauli. O Paiva tentou fazer alguma coisa. O jogo hoje não está na conta do Paiva. O jogo hoje está na conta dos atletas que estavam no campo e que precisam ter responsabilidade. Eu estou falando de profissional, gente. Eu não estou falando de um cara que vai pegar o baba amanhã, domingo de manhã, e vai tomar uma depois. Eu estou falando de profissionalismo. Estou falando disso. O atleta profissional, ele tem que ter essa responsabilidade. Então, faltou ao Bahia muito esse profissionalismo. Focar no jogo, se cuidar no dia a dia, estar atenado com a partida. O Canu, meu querido Ronexon, ficou pedindo, pelo amor de Deus, na zaga, botando o braço assim, ó, gente, calma, o Canu estava pedindo, pelo amor de Deus. Então, o que eu vi nestes últimos 15 minutos, confesso para vocês, meu amigo torcedor, como torcedor do Bahia, eu não quero ver mais. Se eu tô na Arena Fonte Nova, eu ia embora, viu? Se eu tô na Arena Fonte Nova, eu ia embora. Eu não ficava na Arena Fonte Nova, porque é um desrespeito ao torcedor que tá ali gritando, pô, torcendo. Então tá de sacanagem. E eu boto mesmo, é jogador de bola. O empate de hoje, eu não falo nos outros jogos. Ainda mais o Paiva. O jogo de hoje, na minha opinião, jogador de bola. Esses caras poderiam ter vencido o jogo hoje e não aconteceu. Muitas vezes se desconectando da partida. Agora, não sei o porquê. Geralmente, meu querido Ronexon, um time que toma 2-1 de virada, empata o jogo, vai fazer o quê? Vai para cima. A pressão final é de quem? É do mandante. O futebol, a pressão final é do mandante. Pouquíssimas partidas você vê o adversário, a não ser que ele esteja perdendo.
Tá perdendo o jogo, Bahia 2-1, Cruzeiro em cima, normal. Agora, o Bahia, mandante do jogo, empata a partida e sofre no final do jogo, então alguma coisa está errada. E o erro é o elenco. O elenco do Bahia não foi bem montado. Então, para eu finalizar minha fala, o erro do Bahia é no passado, é no nascedouro. É a partir do momento que começou a contratar os seus atletas para o Paiva trabalhar. E aí, o elenco é muito fraco. E, sinceramente, viu, do que eu estou vendo agora, nessas últimas três rodadas, o Bahia é um dos piores que nós temos aí. Nessas três últimas rodadas, é um dos piores que nós temos aí. Juntamente com o Coritiba, né? Então, infelizmente, eu tenho que falar isso para vocês. Infelizmente. E eu sei que muita gente não concorda, outras concordam. Isso é um debate, é um diálogo. A gente leva de boa, na tranquilidade. Mas, meu querido Ronexon, este elenco do Bahia vai dar muita tristeza ao nosso torcedor. Ô, Edu, assim, eu só coloco na conta do Paiva o seguinte. O Paiva fala que não abre mão. Ele não vai abrir mão da posse de bola. Hoje não teve. E aí, tipo assim, eu falo porque a gente vê treinadores que têm essa filosofia. Por exemplo, o Diniz. Toda a equipe que o Diniz foi, eu me lembro do Diniz no Audax. Jogadores todos desconhecidos. Foi quando o Diniz surgiu para as grandes oportunidades. Foi vice-campeão, inclusive, perdendo ali na reta final para o Corinthians, do Campeonato Paulista. O Audax colocou o Corinthians na roda. Perdeu o campeonato. Mas colocou o Corinthians na roda. 60%, 70% de posse de bola. Toda a equipe que o Diniz chega, passa um jogo. No segundo jogo, você já vê o time propondo, trocando passe. Você vê o elenco do Fluminense? Não é um elenco tão diferenciado. E assim, eu acho que o que está faltando ao Paiva é isso. Ele precisa, então, esclarecer. Falar, esse elenco não dá para fazer isso. E aí, ele tem que se reinventar, ele tem que se adaptar. Porque eu estou vendo que o Paiva não está tendo adaptação ao jogo. Né? Ele, claro, fez até algumas intervenções ali, mas eu acho que ainda está demorando em algumas outras questões. O Everaldo, na minha opinião, demorou demais para ser sacado do jogo. Né? Demorou demais para ser sacado do jogo. Por exemplo, eu vi o Pepa ser mais ágil que ele nas alterações. Né? Foi mais ágil. Fez as mudanças de forma mais rápida. Mas eu concordo que, de fato, o elenco tem que ser cobrado. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Porque o elenco, errou. Mas o elenco que tem é esse que aí está. E esse elenco que ele está pode dar mais. Aí, o X da questão é, se pode dar mais, o que está faltando? É a preparação física que está frágil? É a fisiologia? É o psicológico? É o treinamento que não está legal? É falta de vontade? Isso tem que ser discutido internamente. Porque uma coisa é fato. O time pode dar mais. E tem que dar mais. Porque não pode desempenhar nesse nível. E assim, a gente vê exemplos dentro do próprio time. Então mostra que o time sabe fazer. Né? Porque tem recortes que o time vai bem, que o time faz enfrentamentos de igual para igual. Mas é como você disse, aí o time depois parece que desaprendeu, parece que desanda, parece que não quer mais, né, jogar, se acomoda, não está nem aí, o jogo vai passando. Né, a reta final mesmo foi assim preocupante, porque o Cruzeiro foi amassando, e o Bahia foi ficando apavorado, dentro de casa, na Arena foi nova. Né, e o goleiro salvando, mas pode chegar o momento que a bola do adversário pode entrar, né? Pode balançar as redes e aí se complica. Hoje eu não tenho dúvida. Acho que o empate, assim da forma como foi, acabou tirando um pouco da pressão. Mas hoje uma derrota, a pressão seria muito forte em Salvador. Seria muito forte para esse elenco, seria muito forte para a comissão técnica. Mas quando a gente falava lá atrás, lá em janeiro, falava, o Brasileirão, o caldo é mais grosso, né? O jogo é mais pegado. O Bahia tinha 38 rodadas, e eu me lembro que o pai falava, falta 45 dias, falta 30 dias. Agora, essa conversa tem que chegar para o elenco e falar, falta 28 rodadas. 10
10. Imagina uma caixa de fósforo com 38 fósforos. 10 a gente já usou. Só falta 28. E tem que passar essa realidade para quando falar assim, puxa, se tivesse avisado antes, mas agora só faltam 3 rodadas, ainda faltam 28. Né? Faltam 28. Você tem 84 pontos em disputas. 84. O Bahia teria que fazer 40, 50%. Hoje a campanha do Bahia é ridícula. Então, eu acho que essa conversa tem que ter. Porque a gente sabe que não vai trazer 30 jogadores. Então, se não vai trazer, se não tem tu, vai tu mesmo. Só que esses que estão aí têm que mudar a postura. Acho que esse é o principal ponto que o Bahia precisa mudar de imediato. Antes de mudar a tática de 2 para 3 zagueiros, que sistema de jogo, o primeiro passo é a conversa muito séria. E cobrança. Cobrança e cobrança. E aí o Renato Paiva também, na minha opinião, passa, claro, para mim em menor grau, mas também tem que ser cobrado, porque ele também precisa, a depender da situação, né? A depender da situação, ele precisa ajustar, né? Ele é o condutor dessa embarcação, né? Ele é o responsável, ele é o piloto desses passageiros, desses tripulantes que é o time do Bahia, né? Torcedores, elenco. Então ele precisa entender, né? Aí ele precisa agora mudar um pouco a rota. Aí quem tem que criar a solução é ele. Ele que tem um bom salário, ele que está na função, precisa fazer. O que a gente observa é que precisa, né? Que é preciso ser feito. Eu acho que ainda dá tempo, né? Só que esse tempo não pode esperar. Tem que ser feito com certa urgência, né? Tem que ser feito com certa urgência, porque o Bahia precisa alinhar, né? Quem quer, quem não quer, o que é preciso. Porque a realidade, viu, Ed, ela vai ficando cada vez mais clara. Cada vez mais claro. O que antes, como a gente até falou durante a parecia uma ofensa, já vai virando realidade. É permanecer na Série A, né? É permanecer na Série A. Bahia hoje precisaria, para permanecer, são 28 jogos. Bahia precisaria vencer 12. Né? Vencer 12 jogos. E assim, e o Bahia desperdiçou alguns jogos que eram viáveis, né? Desperdiçou alguns jogos que eram viáveis. Esse de hoje era um deles. Né? Esse de hoje era um deles. Então, é isso. Eu acho que o Bahia agora precisa também, já que o City fala tanto em processos, né, certamente deve fazer parte do processo do Grupo City. Essas, né, porque toda empresa faz isso, né? Esses períodos de avaliação. Porque tem que ter avaliação para ver se está bom, se está ruim, se precisa ajustar ou não. Então, essa avaliação é que vai dizer isso. E aí, o pessoal precisa agir rápido. Eu acho que na reapresentação é preciso ter essa conversa com esse elenco, porque não pode fazer 15, 20 minutos finais como fez hoje na Arena Fonte Nova. Pelo menos vontade a equipe tinha que mostrar, Wendel. Peço o seu like aqui para você likezar. Muito obrigado aqui ao meu querido André, novamente, ó. Essas contratações já eram tragédias anunciadas, mas a arrogância foi grande. Quem falava era tido como pessimista e, consequência do passado e da teimosia do Paiva. Obrigado, meu querido André pelo superchat com a gente aqui. Meu querido Robson também está aqui com a gente. Roberto Farias também. Wallace, Gabiru, muita gente nos acompanhando. Agradeço demais a todos vocês aqui pela presença, né, de hoje. Meu querido Ronexon destrinchou tudo aí o jogo. Eu fiz meu desabafo já. Nós temos uma semana na qual, meu amigão, vou dizer para você, ó, São João, o papai tá em Macaúbas. São João, o papai tá em Macaúbas. Então, esses dois jogos do Bahia eu não estarei presente, beleza? Meu querido Ronexon também. Diga aí, meu brother. Não, Wendel, só para deixar ciente, o que vai acontecer agora, né? O Bahia jogou hoje, dia 10. O Bahia só volta a jogar agora, dia 21, quarta-feira, na Arena Fonte Nova. Ou seja, e o Bahia não vai precisar viajar. O Palmeiras, antes de enfrentar o Bahia, vai ter um jogo, parece. Eu vou precisar confirmar, mas que não tenha. Mas o Bahia vai ter 11 dias
sem precisar viajar, para treinar e jogar em casa. E precisa estar, pelo menos fisicamente, na ponta dos cascos, porque o Palmeiras é assim a equipe hoje de maior intensidade do futebol sul-americano. O Bahia hoje, o Palmeiras hoje, de intensidade, ele beira as equipes europeias. Talvez não tenha qualidade, mas de intensidade, de vontade. E outra coisa, é aquele time carne de pescoço. São 95 minutos com o Abel Ferreira em cima do time, com todo mundo. Brigando com todo mundo, com o jogador, com o árbitro, com o torcedor, cobrando intensidade ao extremo, ao limite. Ele é altamente competitivo, então o Bahia precisa entender. Claro, está no Brasileirão e vai enfrentar essas feras e é preciso se preparar para elas. É, meu amigo, rapaz, perder pro Palmeiras com placar pequeno vai ser vantagem para nós, infelizmente. E minha amiga Marina, eu vou estar no São João de Macaúbas e eu não quero ver esses dois jogos, não. Mas eu vejo, eu vejo e ainda faço live. Não tem jeito, não tem jeito. O Bahia vai jogar no São João e vai ter que saber pular a fogueira, viu? O Bahia vai ter que saber pular essa fogueira aí, que não tá de brincadeira, não. Um abraço pro meu querido Robson Silva, também a rapaziada toda. Alisson aqui também com a gente, ó. Alisson tem razão. Que culpa tem Paiva, que olha pro banco e vê Mingote. Ó, Mingote. O Mingotinho fez umas 3 jogadas que eu falei, minha Nossa Senhora da Conceição, quem é que viu o Mingote, meu? Quem é o analista aí de desempenho do Bahia que viu o Mingote? Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Meu querido Nexon, pior jogador do jogo. Tem um jogador ruim aí do jogo? Mingote. Arroz, tio Mingote. Alô, Eric Lacerda. Boa noite, Eric. Um abraço pra você, meu querido. Eu acho que foi o pior, Wendel. Mingote foi o pior. Marina, minha amiga aqui, ó. Wendel, São João, a depender do jogo do Bahia, em vez de pular a fogueira, eu vou me jogar na fogueira. Mingote o pior, a galera toda aqui, ó. Mingote o pior. E olha que ele entrou há pouco tempo, né? Ele não jogou o jogo todo, né? Ele não jogou o jogo todo. E olha que não acertou nada. Não acertou absolutamente nada. Além do Mingote, o Everaldo também, viu? E o Everaldo, meu queridão, um ídolo do Bahia, estava do outro lado. Ídolo da torcida, boa parte da torcida do Bahia vê o Gilberto como ídolo. De calcanhar para matar o torcedor de raiva. O cara meteu a assistência do calcanhar. Fora que quando ele sai da área, ele participa bem do jogo, né? Faz o jogo dele. E aí veio o Everaldo jogando. Aí, pô, eu não ouvi, né? Mas acredito que a torcida do Bahia deu uma vaiazinha na saída dele aí. Acredito, não tenho certeza. Eu não ouvi porque eu boto no mudo aqui para narrar. Mas pode, pela torcida que eu conheço do Bahia, acredito que sim. Acredito que sim. O Gilberto jogando no time adversário foi aplaudido e o nosso centroavante foi vaiado. Então, algo o Everaldo vai ter que refletir sobre essa questão. Algo o Everaldo vai ter que refletir. Não foi bem o Everaldo, não foi bem o Mingote. A equipe do Bahia oscilou e aí é todos eles, né? Com exceção do Marcos Felipe, né? Com exceção do Marcos Felipe, os demais todos apagam e aí para voltar é difícil, é difícil. É necessário fazer um trabalho especial para essa turma. Geralmente esses jogadores que apagam também são jogadores de nível técnico inferior, né? O bom jogador ele é confiante, ele confia no trabalho dele. Mas este elenco do Bahia aí, de fato, um dos poucos elencos do Bahia que eu vi apagar tanto assim, sabia? Apagar tanto assim. Mas aí é assunto longo para os nossos psicólogos, mas de fato o Bahia apaga. Diga, meu querido. Só para concluir, assim, o São João do Bahia vai ser de cabeça quente, assim, vai ser de cabeça quente de preocupação ou do que acontecer. Porque assim, ó, o Bahia vai ficar agora 11 dias, dá para voltar fisicamente bem, né? Contra o Palmeiras, vai ser um jogo intenso. Só que 3 dias depois, dia 21, praticamente véspera de São João com menos sol no Nordeste, Palmeiras, ou Bahia e Palmeiras. Só que dia 24, já no sábado, depois da noite de fogueira, no dia 24, é o Fluminense e Bahia no Maracanã. Aí é outro Deus nos acuda, porque o Fluminense é aquele time chato, que pega a bola e roda para lá, roda para cá, roda para lá, roda para cá. Então, o Bahia vai ter que usar esses 11 dias para descansar, porque vai pegar 2 adversários chatos de se enfrentar hoje no futebol brasileiro. E são times diferentes, né?
Um que joga curtinho, passe curto em um lado do campo, o outro que espalha, né? Que tem ali o Dudu de um lado, o Arthur do outro, o Rony por dentro também, então... A lei do ex, né, Wes? Arthur Arthur. E o Zé Rafael. E o Gilberto que perdeu o gol, né? Logo no início do primeiro tempo, perdeu um gol feito, né? Perdeu um gol feito aí. Então, meu amigo, hoje tá dureza. Meu querido Ronexon, valeu mesmo, jogando duro e arrebentando. Aqui eu tô vendo jogos aqui, o Ceará tá perdendo, o Fortaleza tá jogando, tá empatando, 0-0. E nós vamos acompanhar o futebol, claro e evidente, durante a nossa jornada aí pra galera toda. Lembrando, meus amigos, nós estamos aqui simultâneo com o canal 2x1, beleza? Todo mundo dando like no canal 2x1, se inscrevendo no canal. Meu querido Matheus Barbaço e Vitor Torres também no Sou Mais Bahia e o canal O Wendel, meus amigos, beleza? E vou pedir um pouquinho pra você dar uma passadinha lá no Alternativo, meus amigos, jogador dessa moral pra gente, tá bom? Então, muito obrigado pela audiência de todos vocês aí e teremos aí um final de semana pra gente curtir, né? Futebol é entretenimento. Acabou o jogo, passou, agora nós vamos curtir nossa família, né? Curtir o friozinho de Iguaí. Deixa eu ver quantos graus tem aqui em Iguaí hoje, deixa eu ver. Eu gosto do frio de Iguaí de um jeito, sabia mesmo? Cadê aqui, ó? 22 graus. Não tá fazendo frio, não. 22 graus. Tá fazendo frio hoje, não. Meu amigão, minha amigona, meu amigo, minha amiga, fica com raiva não. A gente pode ficar triste, mas com raiva não fica com raiva não. Porque a raiva não faz bem para o coração e não faz bem para a alma. Então, isso eu quero dizer o quê? Que a raiva não faz bem nem para o corpo e nem para a mente. Então, ficamos tristes temporariamente, beleza? Então, forte abraço a todos vocês. Obrigado, meu querido Ronexon. Valeu, gente. Um abraço.